Ao vivo pela Rede Família de televisão, direto de São Paulo, nós seguimos com o nosso Tudo Posso e eu convido você a conhecer o portal da Rede Família. É só acessar www.redefamilia.com.br. Tudo que acontece na nossa programação, como sintonizar a Rede Família aí na sua cidade. Transmita esse recado, inclusive, para os seus amigos, para os seus familiares. E agora a gente vai de mais um assunto bastante importante no programa desta segunda-feira. Lembrando que você participa também com a gente através do WhatsApp, é o 0 operadora 11 94494 5023. A ansiedade é um estado emocional que faz parte da vida. Eu sou ansioso, confesso para vocês. E encontrar a pessoa por quem está se apaixonando causa uma certa ansiedade, assim como até uma entrevista para o novo emprego. E antes de uma prova, isso também acontece, esse estado de ânimo é produtivo, fazendo com que o estudante esteja alerta e até preparado para o desafio. Mas quando a ansiedade passa a afetar negativamente o dia a dia, há algum problema. Se alguém não consegue mais seguir sua rotina, seja no trabalho, na escola ou na vida social, pode estar sofrendo de um transtorno de ansiedade ou até síndrome do pânico. E agora, para tirar todas as suas dúvidas, as minhas também sobre este assunto, nós estamos recebendo aqui o médico psiquiatra, Dr. Ciro Massi. Dr. Ciro, muito bom dia. Bom dia. Obrigado pela presença, né? Olha, até um tempo atrás, doutor, a gente não ouvia falar em síndrome do pânico, né? É novidade, assim, pelo menos o termo? O termo na verdade, ele começou a ser, ele foi denominado síndrome do pânico na década de 60, do século passado. Olha como nós estamos ficando velhos, hein? Agora a gente já fala assim, do século passado. Do século passado, é. Eu nasci no século passado. Eu nasci também no século passado, né? Então, no século passado, né, teve um médico chamado Dr. Klein, nos Estados Unidos, que estava fazendo uma pesquisa bem interessante num hospital psiquiátrico sobre diversos tipos de remédio. E ele observou que alguns antidepressivos não tinham ação sobre os pacientes. Mas a enfermagem não concordou. Ele falou, olha, doutor, engraçado, tem alguns pacientes que se acalmam. Esse remédio, de alguma maneira, está funcionando. Ele reviu o estudo, né, e passou a observar que pacientes que tinham ataques de medo, ataques de pânico, ataques de ansiedade aguda, melhoravam com o uso desses antidepressivos. Ele reviu o estudo dele e propôs esse termo, né, chamado síndrome do pânico. Pânico vem de Pan, que da mitologia grega, né? Que era um deus da mitologia grega que assustava as pessoas nas estradas, né? Ele adorava apavorar as pessoas. Então se aproveitou esse termo, né, de Pan para criar essa chamada síndrome do pânico. Tá, isso se desencadeia de que forma, doutor? Como acontece isso? Olha só, todos nós temos um sistema de alarme no nosso cérebro. Nós temos que ter, né? Se você está atravessando uma rua e ouve um guinchado de pneu, você não vai parar para pensar, bom, deve estar vindo um carro, é melhor eu Já foi, já morreu, né? Você tem que dar um pulo. Então esse sistema de alarme salva a nossa vida. Ele é fundamental, ele é muito importante. Mas, como tudo nessa vida, ele pode desregular. Então esse sistema de alarme é desregulado, pode dar origem a diversos sintomas de ansiedade, inclusive a chamada síndrome do pânico. Então é como se eu tivesse ali um alarme, por exemplo, de incêndio, que tem que tocar quando? Quando tiver fogo. Mas tem alguém lá fumando na esquina e ele já está tocando. Um alarme de carro que tem que tocar quando alguém está arrombando o seu carro. Mas pôs um passarinho e ele já toca, né? Então, por pequenos motivos ou por motivo nenhum, o meu sistema de alarme é desencadeado. Então, eu tenho os sintomas mentais e corporais de uma ameaça à minha vida, mas sem que tenha nada. Isso que assusta muito, né? Porque se eu sei que eu fiquei assustado porque, por exemplo, um carro está vindo na minha direção, aí eu falo, bom, isso é natural. Agora, eu ter todos esses sintomas, olha ao meu redor e falo, mas não está acontecendo nada. O que está acontecendo afinal? Eu falo, estou morrendo, eu tenho alguma doença e isso vai me matar. Isso de uma hora para outra, doutor? De uma hora para outra. A síndrome do pânico, na verdade, ela acontece em dois momentos. No primeiro momento, ela acontece por motivos estritamente biológicos. Então, há uma queda de certos transmissores químicos no cérebro, especialmente a serotonina, numa área que nós conhecemos como sistema límbico. Chega de palavrão médico. O que interessa há um desencadeamento desse alarme, né? E a síndrome vem espontaneamente. Eu posso estar dormindo, por exemplo, e acordar apavorado. Eu posso estar entrando no metrô, eu posso estar andando de carro e eu ter essa síndrome, né? Eu tenho esse conjunto de sinais e sintomas que me apavoram muito, né? Agora, esse é o primeiro momento. Num segundo momento, é a interpretação desses sintomas. Há muito tempo eu não dou aula mais em medicina, mas quando eu dava aula na faculdade, eu falava o seguinte para os alunos, olha,
Você imagina o seguinte, você deu lá 48, 72 horas de plantão, você está morto de cansaço. Entra no carro, dá um pouco de tontura, dá uma taquicardia, uma falta de ar, você fala, nossa, trabalhei demais, preciso ir para casa descansar. Aí você vai para casa, come alguma coisa, toma um banho, descansa, está tudo ótimo. E o paciente que tem uma doença de pânico, ele tem esses mesmos sintomas e fala, eu vou morrer. Então, a interpretação dos sintomas do pânico é o segundo momento em que ele piora. Porque, na verdade, tem mais um palavrão médico, ele catastrofiza os seus próprios sintomas e fecha um ciclo vicioso. Então, a desgraça pouca é bobagem, porque ele já tem os sintomas que foram causados pelo biológico, pelo sistema límbico que está desregulado, e ele tem os sintomas muito piorados porque ele catastrofiza esses sintomas. Tá, mas doutor, seu organismo ele avisa quando eu vou sofrer, se eu tenho predisposição a sofrer uma síndrome do pânico, por exemplo? Olha, ele vai dando sinais pra gente? Infelizmente, na maioria das vezes, não. Ele acontece de uma maneira aguda. A pessoa estava bem, estava legal e, de repente, começa a ter suas crises, né, de pânico. Em geral, na sequência, ele vai para um pronto-socorro. Eu vou morrer, ele vai para um pronto-socorro. Então, aí o médico normalmente examina e fala, olha, não tem nada, né? Felizmente, não tem doença do coração, nós fizemos aqui seu eletrocardiograma, está tudo legal, nós fizemos aí seu exame de glicemia, ele está legal, então você deve procurar um ambulatório para esclarecer esse diagnóstico, porque não há nenhum motivo orgânico que vá te matar nos próximos minutos, né? Só que o paciente, em geral, ele fala, tá bom, então isso não foi nada, isso foi uma crise de ansiedade, estou legal. Só que isso começa a se repetir. Então, isso vem, às vezes, 2, 3 horas depois, às vezes vem 2, 3 dias depois, às vezes vem 2, 3 semanas depois, mas ele começa a ter crises consecutivas, né? E aí, normalmente, é uma peregrinação por pronto-socorro. Vai, volta, vai, volta, vai, volta. Tem que falar, olha, não é, isso é um transtorno de pânico. Trava a vida, trava a vida. Trava, né? Trava. A perda de qualidade de vida, o nível de desabilitação é altíssimo. Aí ele é encaminhado para um psiquiatra que vai fazer o diagnóstico, vai ter que excluir algumas outras doenças orgânicas, olha, isso é importante. Nem sempre a síndrome do pânico, o ataque do pânico, é devido a transtornos emocionais, psicológicos ou traumas emocionais, né? Eu posso ter, por exemplo, indivíduos que tenham queda na sua glicose de sangue durante a crise. Quer dizer, isso desencadeia uma hipoglicemia. Uma hipoglicemia, isso? Tá. né? A hipoglicemia é uma das causas a serem descartadas, pode dar origem a uma crise de pânico. E não apenas uma queda de glicemia muito baixa, às vezes a queda abrupta. Então o indivíduo ele teria que ter, vamos imaginar, cadê a câmera? Tá aqui. A glicose tinha que cair assim e ela cai assim. Tá. Então ela está dentro da normalidade, mas ela cai muito rápido. Isso, para quem tem pânico, pode desencadear. Por quê? Porque todos nós temos mecanismos de autoequilíbrio, né? Por exemplo, eu tenho um mecanismo que diz assim para mim, olha, está na hora de você comer, eu sinto fome. Olha, está na hora de você dormir, eu sinto sono. Olha, você está na hora de descansar, eu sinto cansaço. E olha, você está com algum problema, se vira e procura ajuda, né? Isso é uma crise do pânico. Então, o pânico, na verdade, ele desregula, ou melhor, a síndrome do pânico, muitas vezes, ela pertence a uma constelação maior de problemas, que é uma desorganização dos sistemas de autoequilíbrio. Por exemplo, nós temos aqui na carótida, né, aqui está uma artéria chamada carótida, nós temos chamados receptores de oxigênio. Então, a gente sabe que precisa respirar, ou melhor, esse receptor, sem que a gente esteja consciente, dá um sinal para o cérebro para eu respirar. Por quê? O oxigênio baixou. Bom, esse receptor, para muitos pacientes que têm pânico, está desregulado, né? Então, o indivíduo ele respira de maneira apressada e superficial. Isso faz com que haja uma mudança na química do sangue que facilita o aparecimento de crises do pânico. E também a queda na glicose, entre outros fatores gerais. Doutor, a vida nas cidades, nas grandes cidades hoje, né? Trânsito, metrô, a crise financeira, a crise econômica que está afetando o bolso de todo mundo aí, muita gente, por sinal. Isso pode também desencadear essa crise do pânico? Pode. Qualquer fator que me leve a uma situação de alarme, de emergência, de atenção, olha, está acontecendo algum tipo de problema, pode ser um facilitador, né? Então, por exemplo, se eu sou criado numa família onde eu tenho um determinado problema, por exemplo, é bem comum, uma criança que tenha um dos pais alcoólatra, né, que tem uma doença chamada alcoolismo. Então, ela não sabe realmente o que vai acontecer nos próximos momentos, porque o alcoólatra é muito
instável, né? Então você imagina uma criança de 3, 4 anos que não sabe o que vai Ela acontecer. convive com medo, é isso? Ela convive com o inesperado, ela convive com a situação de falta de controle, que gera o medo. Perfeito, né? E isso facilita desregular o sistema de alarme. É a mesma coisa que eu tenho um alarme de carro, por exemplo, de um carro que ninguém nunca mexe, e outro que está toda hora sofrendo problema. Esse alarme vai desregular. Então, um dos fatores que pode desregular são estresses traumáticos. Ter um familiar com dificuldade em casa, como, por exemplo, o alcoolismo, ou passar por situações financeiras muito difíceis, ou passar por trauma, como, por exemplo, assaltos, ter um ou mais ou vários assaltos repetitivos, episódios de violência dentro de casa ou fora de casa. Enfim, a ideia é o seguinte: qualquer fator que estimule o meu alarme de emergência pode potencialmente desregular esse sistema de alarme e aí gerar a chamada síndrome do pânico. Bom, doutor Ciro, as pessoas estão participando com a gente também pelo WhatsApp, 0 operadora 11 94494 5023. Você que ainda não mandou essa perguntinha, pode mandar. Temos um especialista aqui hoje falando pra gente sobre síndrome do pânico e tem pergunta já na mão da Maria Cândida, é isso? Exatamente. Bom, ela não fala o nome dela. Doutor Ciro, meio que o senhor já respondeu, mas eu acho importante falar de novo nessa última resposta. Sofri um trauma onde disseram que a minha filha havia sido sequestrada. Durante 2 meses, acordava com falta de ar e o coração acelerado. Esse tipo de trauma pode ter sido desencadeado pela crise de pânico? Ela pode ter, por causa dessa notícia do sequestro, ela ficar tão apreensiva e ela ter uma síndrome do pânico? Sim. Na verdade, a síndrome do pânico ela pertence a uma constelação que a gente chama de transtornos de ansiedade. O programa começou assim, transtornos de ansiedade. Um outro transtorno de ansiedade é chamada síndrome do estresse pós-traumático. Então, ela acontece, é um estresse que acontece em consequência de um trauma. Uma das grandes diferenças entre os sintomas do estresse pós-traumático e da síndrome do pânico é que no estresse pós-traumático eu fico lembrando daquilo que aconteceu, como se tivesse acontecido há 5 minutos atrás. Ele aconteceu há 2, 3 dias, 3 anos e parece que acabou de acontecer. Também o local onde aconteceu pode desencadear os sintomas. Então, muitas vezes, as patologias, os transtornos, eles se confundem, né? Isso é um estresse pós-traumático ou isso é uma síndrome do pânico, né? Então, a gente tem que ter um psiquiatra qualificado para poder diferenciar o diagnóstico. São várias crises que ajudam a fechar o diagnóstico, doutor, é isso ou não? Não, é um conjunto de sinais e sintomas. A gente leva meia hora, 40 minutos para tentar esclarecer o que está acontecendo, fora os exames complementares que tem que ser feitos, né? Então, assim, tem que ser um exame bem detalhado, né? Mas a ideia básica é o seguinte: o estresse pós-traumático, ele, como o nome está dizendo, ele vem depois de um trauma, né? Ele foi desencadeado por aquele trauma e ele é circunscrito às situações do trauma. Então, tudo que lembra aquele trauma gera crise. A crise de pânico, não. Vários sinais e sintomas podem estar gerando. E aí, tem um complicômetro a mais também. Às vezes, o indivíduo tem uma crise de pânico num determinado local e aquele local passa a desencadear a crise do pânico. Por exemplo, eu tenho... nenhum animal, nós somos animais, nenhum animal gosta de ficar acuado, gosta de ficar sem saída, né? Experimenta acuar um gato, um cachorro, deixa ele sem saída, ele fica muito furioso, fica muito bravo. Nós somos a mesma coisa. E essa situação nós enfrentamos normalmente, por exemplo, num metrô lotado, num ônibus fechado, num avião que está voando. Não há saída, né? Normalmente nós levamos isso numa boa. A gente fala, não, você nem lembra que está fechado, você nem lembra que não tem uma saída fácil. Para quem tem pânico, não. Isso se torna uma situação bem complicada. Seria uma associação com claustrofobia, é isso, mais ou menos, doutor, ou não? A claustrofobia é um medo específico de lugar fechado. É o outro que desencadeia sintomas similares ao pânico. Mas, na verdade, o que a gente normalmente chama é de agorafobia, quer dizer, medo de lugares abertos, medo de lugares... esse conceito estendeu, é medo de lugar que esteja fechado, eu não tenho uma saída, e medo de que eu passe mal e não tenha ninguém para me socorrer. Então, por exemplo, o indivíduo aqui em São Paulo são bem comuns esses congestionamentos, né? A gente não tem saída, para a marginal, você está lá no meio, não tem o que fazer, né? Então, o indivíduo começa a ter falta de ar, começa a ficar ansioso, porque ele está atrasado, né, para o seu encontro, por exemplo, tem uma crise de pânico e fala, e agora? Se eu passar mal aqui, não tem ninguém para me acudir. Como é que eu vou buscar socorro? Eu estou sozinho. Então, o que ele faz? Ele evita. Então, ele já não quer mais sair sozinho. Ele já não quer mais um congestionamento de trânsito. Aí sim ele começa a se recolher.
ele começa a cada vez mais querer ficar em casa e aí sim ele fica um fóbico, né? Ele fica um medroso. Ele tem medo de sair na rua. Por quê? Porque ele pode passar mal e não vai ter ninguém para socorrer. Essa é uma das grandes complicações do pânico. É aí que começa a gerar realmente uma perda de qualidade de vida, porque o indivíduo começa a evitar... Ele vai evitar situações que possam, que ele lembre que tenha afetado, que tenha desencadeado aquilo. Seria isso, doutor? Exatamente, mas que não tenha ninguém para acudi-lo, Tá. né? Então, se ele tiver qualquer lugar que ele passa, se eu passar mal, eu estou ferrado, eu não tenho como ser acudido, ele evita. Então, ele entra num avião e fala, se eu passar mal aqui, essa porta fechada, esse ar que está meio quente aqui, pronto, desencadeou a síndrome do pânico, né? Aí, o que ele faz? Ele não voa mais. Então, se o indivíduo depende de voo, né, se ele depende de transporte aéreo, isso é um problema. Ele pode ter essa crise, por exemplo, num trânsito fechado ou no metrô. É bem comum, né? O indivíduo ter a crise, por exemplo, num ônibus lotado, no metrô, numa hora de pique. Se bem que não tem mais hora de pique em São Paulo para o metrô, né? Só vem de qualquer momento, isso é verdade. A qualquer momento a coisa está fechada. Outro dia eu peguei São Paulo, 2h pouco da manhã, estava um trânsito horroroso, né? Então, você imagina alguém que tenha crise do pânico, o que ele vai fazer? Ele vai começar a evitar. E aí, esse processo que a gente chama de evitação, ele começa a se recolher, ele começa a evitar todos os estímulos. E isso pode fazer ele perder seu emprego, pode fazer ele perder seus relacionamentos, ele começa a ter queda de renda, essa queda de renda vai afetar a Ele sua não vida. prejudica só assim, mas também todo um sistema ao seu redor, é isso? Todo o seu sistema ao seu redor, ele vai se recolhendo, ele vai restringindo a sua própria vida, ele vai literalmente murchando, né? Esse é um problema enorme no mundo todo. Doutor, A Maria tem pergunta, eu tenho uma isso? pergunta, Claro. porque tudo que você está falando, assim, a síndrome do pânico, eu lembro da depressão também. E as pessoas confundem o que é síndrome do pânico, que a gente já explicou, e ela leva à depressão, porque a partir do momento que o senhor está falando que você restringe tudo, você não quer sair de casa, você fica na cama e tal, a síndrome do pânico pode levar à depressão, ou a depressão leva à síndrome do pânico, enfim, o que acontece e como tratar isso, já que vivemos num mundo que é guerra, é problema econômico, é trânsito, tudo acontece em cima da gente. Como a gente trata um negócio desse? A pergunta é fantástica, Vamos lá. Cândido. Olha só. Em primeiro lugar, existe uma coisa chamada comorbidade. Desculpa o palavrão médico, mas é ao mesmo tempo morbidade, uma doença que está atacando. Então, eu posso ter duas doenças, dois transtornos ao mesmo tempo. Por exemplo, eu posso ter o transtorno de depressão e o transtorno de pânico, porque o transmissor químico envolvido, ele é o mesmo, né? Então, isso pode acontecer. E algumas vezes eu posso ter uma depressão secundária à síndrome do pânico. Então, não é porque eu tenho transmissor químico envolvido, nesse caso, mas é porque eu realmente tenho uma restrição de qualidade muito grande, eu começo a me sentir impotente diante da vida e isso vai me deixar triste, isso vai me deixar depressão. Como o tratamento muitas vezes é igual, a gente mistura, coloca tudo num pacote só, né? pacote só, né? Tá. No mesmo cesto. Mas existe, sim, essa diferenciação. Então, isso leva à depressão. Agora, depressão leva ao pânico? Não. Quer dizer, a princípio, não. O que existe é comorbidade. Eu posso ter um indivíduo que tenha depressão e que também tenha síndrome do pânico, né? Mas dificilmente uma depressão orgânica, endógena, vai levar ao pânico, né? O que frequentemente acontece é que quem tenha o pânico seja acompanhado de depressão, como eu já disse, ou por motivo biológico ou secundário, né? Pela sua restrição da qualidade de vida. Mas vamos falar como é que trata, né? Vamos falar A como segunda é que a gente... pergunta agora, a segunda parte da pergunta É a da segunda Maria, parte da pergunta, tratamento, Cândido. né, doutor? O que a gente pode fazer? Olha, pode fazer algumas coisas assim. Então, em primeiro lugar, evitar estimular esse sistema de alarme no que pode ser evitado, né? No que pode ser evitado. Então, por exemplo, ficar muito tempo sem comer. O nosso cérebro não tem reserva de glicose, nenhuma, zero. Se eu, nem de oxigênio. Se eu tampar aqui minha carótida, eu fechar meu pescoço, eu desmaio. Não vai funcionar. Não vai funcionar em 1 minuto. Nenhum órgão assim. Quer dizer, só o cérebro não tem reserva. Então, o que acontece se eu ficar muito tempo sem comer? Vai faltar glicose no meu organismo, o meu cérebro vai perceber isso e vai estimular o cérebro a falar, olha, levanta e vai comer. Acha alguma coisa para comer, né? Como esse sistema pode estar desregulado, isso pode gerar uma crise do pânico. Então, a primeira recomendação é não ficar mais que 3 horas sem se alimentar. Algumas vezes, na clínica, a gente chega a fazer um teste chamado teste de tolerância à glicose, né? Que é um teste em que a gente verifica como é que está a reação do organismo à ingestão de açúcares, né? Se ele está reagindo de maneira ideal ou de maneira anômala, de maneira errada. E Lembra até a conversa com o ginecologista, né? Que nós tivemos hoje, aqui no primeiro bloco, né? Exatamente.
Então, essa queda abrupta de glicose, seja na quantidade, ou seja na qualidade, na velocidade, pode desencadear. Então, a primeira recomendação é não fique muito tempo em jejum, né? E é comum, viu? Você pega nas grandes empresas, o indivíduo toma lá seu cafezinho e pau na máquina, fica 6, 8 horas sem comer, come muito mal, né? Quer dizer, não dá, o organismo não aguenta isso. Outra recomendação muito, muito importante é a respiração. Por quê? Repetindo, nós temos um receptor, né, de oxigênio que diz a quantas andam o nosso nível de oxigênio no nosso corpo. Então, esse receptor diz, olha, respira porque está faltando oxigênio, né? No paciente que tem pânico, é muito comum que esse receptor esteja desorganizado. Ele dê alarmes falsos. Tá, mas é uma respiração mais acelerada ou mais lenta, doutor? Como que é Então, isso? normalmente o paciente que tem pânico, ele respira de maneira superficial e rápida, né? Ok. Então, uma medida, por exemplo, emergencial... Ele sente o coração disparar? Ah, sente. Sente. Mas ainda ficando na respiração, só para a gente completar esse assunto, às vezes até aparece em filme, o paciente que tem transtorno de pânico procura um pronto-socorro e o paciente que tem pânico pode fazer isso em casa, ele tem que pegar um saco de papel, não de plástico, papel, tá? Plástico gruda. Papel e respirar na hora do pânico nesse saco de plástico. Por quê? Ele vai diminuir o nível de oxigenação. É o contrário, a gente pensa que o paciente que tem pânico está com falta de ar. Para falar a verdade, ele está com excesso de oxigênio. Ele respirou muito rápido, respirou muitas vezes e ele precisa respirar de maneira mais lenta, né? Então, na crise, usar um saco de papel. E fora da crise? Respirar de maneira lenta e calma, né, ajuda muito. Então, uma recomendação que eu dou para todos os meus pacientes que têm transtorno de ansiedade, para todos os meus pacientes que têm estresse, especialmente para quem tem pânico, é aprender uma técnica de respiração que eu vou falar agora. Opa, você vai aprender isso é já. importante. É muito importante, mas é muito importante. Eu acho que você pode esquecer tudo que eu falei, tudo. Mas não esquece essa técnica de respiração que eu vou falar agora, tá? Ela é muito simples. Então, o que você vai fazer? De hora em hora, mais ou menos, durante uns 30 segundos, 40 segundos no máximo, né? Não precisa ficar 2, 3 minutos, é só isso. Você vai respirar da seguinte maneira: inspira lentamente pelo nariz e solta lentamente pelo nariz. Eu vou fazer, ó. Qual é o truque? A expiração, a velocidade que o ar sai do nariz é o dobro do tempo que levou para entrar no nariz. Eu vou fazer de novo, ó. Inspirou. Segurei. Segurou. E agora eu vou soltar. Eu fiz uma respiração 2-4. Eu levei 2 segundos para inspirar e levei 4 segundos para expirar. O grande truque é esse. Em primeiro lugar, tem que repetir de hora em hora. Segundo, tem que insistir por uns 30, 40 segundos, porque senão o teu cérebro fala assim, esse cara está me enganando. Na verdade, eu vou morrer e ele está respirando assim, ele está me enganando. Mas se você repete várias vezes, você convence, entre aspas, o seu cérebro está tudo bem. Então, você controla o desencadeamento da crise, né? Segundo, muito importante, esse tipo de respiração em que você inspira, segura um pouquinho e solta no dobro do tempo, foi feita uma pesquisa em Harvard, na Universidade de Harvard, com pessoas que trabalham em empresa. E o que se verificou é que esse tipo de respiração feito de maneira proposital durante um certo período de tempo, e os efeitos começam a aparecer em 2, 3, 5 dias no máximo, já benéficos, equivalem para muitas pessoas a um benzodiazepine como calmante. Então, olha só que notícia maravilhosa. Você evita uma droga, evita o medicamento. Você evita o medicamento, você consegue reduzir sua ansiedade em geral, sabendo essa respiração. Olha só, inspira, segura uns 2, 3 segundos, segura um pouquinho e expira no dobro do tempo que expirou. Você consegue muitas vezes evitar o calmante. Não sou contra calmante, tá? Não é uma posição ideológica. Na minha opinião, não existe remédio bom ou ruim. Existe remédio bem ou mal aplicado. Agora, se a gente conhecer estratégias, né, de comportamento, de alimentação, de pensamento, que consigam reduzir o medicamento, puxa, que coisa boa. Doutor, no começo da conversa, eu até falei assim, eu sou ansioso. Pessoas ansiosas estão mais propensas a desenvolver uma síndrome do pânico? Sim. A pessoa ansiosa, normalmente, ela respira muito mal, ela catastrofiza, ela está sempre preocupada, ela está sempre se antecipando a alguma coisa ruim. Sofre por antecipação. Sofre por antecipação. Pronto. Tá feito o meu diagnóstico aqui. Exatamente. A pessoa sofre por antecipação, né? Então, ela está sempre preocupada, né? Antecipando alguma coisa de ruim que possa estar acontecendo. O que é isso? Estímulo do sistema de alarme.
né? Esse sistema de alarme, uma hora, ele pode desregular. E aí o indivíduo pode ter uma crise de pânico, né? Então, aqueles velhos conselhos, que a gente vive um dia de cada vez, que se preocupe com uma coisa de cada vez. Né? É isso que eu tenho que fazer. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto fundamental, não ficar muito tempo sem se alimentar, né? Porque isso pode ajudar a desencadear. O terceiro ponto, fazer uma respiração lenta, calma, inspira, segura, solta no dobro do tempo, de hora em hora aproximadamente. Não precisa nem ficar 1 minuto. 30, 40 segundos já é o suficiente. A única coisa que você pode sofrer com isso, sabe o que é? Tédio. Porque é muito chato, né? É fazer isso. Agora, a pessoa tem tanto bem-estar, é tão bom para a saúde dela, que ela acaba adotando esse processo. Quem tem pânico, então, está disposto a fazer qualquer coisa para resolver o seu problema. Até para evitar agora, vou fazer também, doutor, exercício. preciso disso. Culpa e remorso, fatores internos, podem causar um trauma também, doutor, nesse caso? Olha, a culpa ou remorso não, mas a chamada catastrofização, sim. Então, é um indivíduo que vê pequenos problemas e amplifica aquilo. Parece que ele coloca uma lente de aumento em tudo que acontece e aquilo vai significar alguma coisa de muito ruim, uma catástrofe. Então, um dos Furou o dedo, parece que perdeu a mão, é isso? Isso. Tá. Então, ele fala, vou atrasar, pronto, já vou perder o emprego, a minha família vai passar fome, Ok. né? Começa a criar um grande universo de catástrofe. Então, existe um tipo de psicoterapia muito específico chamado terapia cognitiva. Ela foi bem estudada no transtorno de pânico e usada isoladamente ela é muito boa, quando é utilizada junto com o tratamento médico é campeã, né? Por quê? A terapia cognitiva tenta mudar o modo como eu penso, né? E um dos grandes focos no paciente que tem ansiedade, e especialmente no paciente que tem pânico, é aprender a não catastrofizar, a comer as coisas em pedacinhos, né? A ir devagarzinho. Todo mundo consegue comer um elefante. Você que está em casa, você consegue comer um elefante? Consegue. Só que tem que picotar. Não dá para comer tudo de uma vez só. Síndrome do pânico é uma doença de adultos, doutor? Ou crianças, pessoas mais jovens podem ter também? Olha, é pouco frequente. Tá. Né? Eu, na verdade, como eu não sou psiquiatra infantil, eu não tenho experiência com criança, eu tenho experiência com adolescentes e adultos, que é meu grande público, mas existem relatos de criança que tem. E lembrar sempre que essa abordagem ela deveria ser o mais global possível. Nós não somos só o nosso cérebro, né? Um psiquiatra não é ou não deveria ser um cerebrologista, né? Ele deveria encarar a pessoa como um todo, encarar a constelação familiar, encarar os seus transtornos respiratórios, metabólicos, o que pode estar acontecendo, né? E usar, na minha opinião, a abordagem, né, para seguir Hipócrates. Hipócrates é considerado o pai da medicina, e ele dizia o seguinte, olha, primum non nocere, quer dizer, em latim, significa primeiro não faça mal. Ou seja, utilize sempre a conduta que dá menos efeitos colaterais para o seu paciente, né? Então, a gente sempre tenta usar, eu sempre tento utilizar as condutas, olhar o paciente como um todo, tentar entender a origem do problema, tentar tratar a origem do problema desde o início da sua história e não ficar apenas no sintoma, né? Não ficar apenas contendo a crise. Eu tenho que encarar o indivíduo como um todo para que ele tenha uma vida de boa qualidade, viver muito mais, muito melhor. Doutor Ciro Massi, muito obrigado pela presença mais uma vez. Hoje falando então sobre síndrome do pânico. É um assunto extenso, né? Pode ser desenrolado ainda de outras formas, mas tem outras vertentes a serem abordadas. E se alguma dúvida ficou para você de casa, só mandar um WhatsApp para a gente, 0 operadora 11 944 94 5023. Doutor Ciro, mais uma vez, muito obrigado. Olha, agora Tudo Posso vai então por um rápido intervalo. Na sequência tem a nossa culinária, a nossa receita de hoje. Você vai aprender a preparar uma sobremesa super fácil, vai te surpreender e é deliciosa. O chefe Roberto Kiss vai ensinar você de casa a fazer um bombom no copinho. E os recheios são diversos. Recheio de coco, maracujá, ameixa, saboroso demais. E o melhor de tudo, né? Você pode vender e ganhar dinheiro em tempo de crise. Seja muito bem-vinda a essa novidade. Tudo Posso, já volta.